Ok, quantos aqui já leram este livro? Isso aconteceu em 483 a.C. E o homem com quem ela casou, o rei dessa história, eu sei que muitos de vocês conhecem essa história, então só quero que você saiba um pouco do contexto. O homem com quem ela casou é muito famoso na história, certo? Que caiu na batalha contra os gregos, contra o exército grego. Ele foi Xerxes o Grande. Xerxes, certo da história. E o seu nome no hebraico que está na Bíblia é Assuero. Foi ele que fez aquele concurso de beleza. E você conhece a história, Deus usou a beleza de Ester. Na verdade, a Bíblia diz que ela alcançou o favor. Sim, ela era linda, mas tinha outras meninas na terra. Mas você tem que ter o favor. E hoje você vai receber o favor de Deus, amém? Quando você ouve a palavra, escute isso sobre a palavra. Toda vez que você ouve a palavra. E sabe, então, esta palavra é mais para os jovens. Aprendi algo quando eu era jovem, certo? Mais jovem. Aprendi algo quando eu era mais jovem. Aprendi isso. Que houve um jovem que, na verdade, não passou na escola. E depois disso, então, ele foi desafiado por seus líderes a memorizar o livro todo de Provérbios. E ele aceitou. Sabe o que aconteceu com ele? De não passar na escola, tirou nota máxima. Olha, a Bíblia te fala sobre geografia, sobre ciência, sobre história, sobre algum tipo de lei ou outra matéria? Não, olha, pode cobrir tudo isso, mas nos conta muitas histórias, nos fala sobre o Senhor e tudo o que o Senhor pode fazer e tudo mais, e ainda traz muito benefício para a sua vida. Seja qual for sua profissão ou estudante, ou se você, sabe, cuida de crianças, amém? Se você é um professor, se você é um advogado, um médico, seja o que for, quando você toca na palavra de Deus, você toca no poder que te faz prosperar. Tem algo sobre ler a palavra de Deus, passar tempo com a Bíblia, estudar a Bíblia, que te faz prosperar. Como ele falou para Josué quando ele tinha que substituir Moisés, quando ele tinha acabado de morrer, Deus falou, medita na minha palavra. Farás prosperar o teu caminho. Saleach, em hebraico, farás prosperar o teu caminho. E serás bem-sucedido. Não só sucesso, mas bem-sucedido. Tem sucesso que te afasta da família. Sucesso, sabe, que custa uma outra área da vida, mas bem-sucedido. E a Bíblia diz no Salmo 1 que aquele que medita na palavra de dia e de noite, tudo que ele fizer prosperará. É tudo. Toque na palavra e toque na prosperidade. Não estou falando de dinheiro, certo? Isso envolve dinheiro, porque quando você prospera em todos os seus caminhos, você vai criar riqueza na sua vida, amém? Está me ouvindo, igreja? Mas não só isso. Quem medita na palavra, sua folha não murcha. Fica sempre verde, isso fala de saúde. Está falando de renovar a mocidade como a das águias. Amém, a tua força, a Bíblia diz, a tua força será como os teus dias. Bem, o mundo vai nos falar, sabe que quanto mais velho fica, mais dias ficam para trás? Mais dias para trás do que para frente é só para baixo. Você está ficando velho, isso acontece quando você crê nisso, você sempre ouve isso e não passa tempo com a palavra. Sabe, o favor, a substância não tem sido impartidos porque você não passa tempo com a palavra, você ouve o noticiário, você vê o noticiário, você ouve o que as pessoas dizem, os estudiosos, e eles falam isso porque é baseado no que eles sabem, baseado nos 5 sentidos, baseado em tudo o que eles estudaram, sabe o que aprenderam. Mas o fato é que, quando você estuda a palavra, você tem uma visão diferente, porque a Bíblia diz, a tua força será como os teus dias. Mais dias, já se passaram mais dias, você tem 20 anos. Ou seja, 20 anos já se passaram. E aí os seus dias aumentam. 40, o dobro. Quando os seus dias aumentam, a sua força também. É o oposto do mundo, é o oposto do que eles falam. E Caleb sempre foi minoria. Isso é entre os crentes. Eles tinham 12 tribos, 12 líderes, mas somente um deles acreditou em Deus e a sua força era tão grande como nos dias em que Moisés o enviou. Com 85 anos. Então pense nisso. A palavra de Deus vai mudar, limpar a sua mente. E você não aceita as coisas do mundo facilmente. Está me ouvindo, igreja? Quando o mundo falar que não tem provisão, e escute isso, o livro de Ester, número 1, se você quiser anote isso, o nome de Deus não é mencionado. O nome de Deus não é mencionado.
Não dá para encontrar Deus ou Senhor mencionado aqui. No livro de Esther é o único livro da Bíblia que o nome de Deus não aparece. Mesmo assim, você vê Deus trabalhando. Não é um livro de milagres, porque nos milagres Deus intervém para resolver um problema comum. Mas muitos dos eventos que nós vemos acontecer no livro de Esther são muito sobrenaturalmente naturais. Não é tanto, então, um livro de milagres, mas sim um livro de provisão. Deus se mostrando como um Deus da providência. E olha, a palavra providência vem de uma palavra do latim que é pro-vídeo. Olha, pro-vídeo. Você sabe da palavra vídeo? E a palavra pro em latim quer dizer antes. Vídeo quer dizer ver. E temos essa palavra. Certo? Ou seja, Deus vê a necessidade antes e Deus provê. Provisão, a palavra provisão é visão, pro. Antes de acontecer, Deus vê. Deus sabe de tudo. Você não tem que temer que a vida vai te pegar de surpresa. Eu tenho que ficar dentro do assunto, mas estamos aqui para estudar a Bíblia. E outra coisa é que quando você toca a Bíblia, você toca na saúde. Provérbios 4:22 diz: ela, a palavra, é vida. Diga vida. Para aqueles que a acham. E saúde, diga saúde. Para toda a sua carne. Mesmo quando não entende, você abre a Bíblia e lê uma passagem, tem um efeito que vai rejuvenescer, que vai limpar, que vai avivar e vai te dar muita saúde. Amém? E quem estuda a Bíblia dá para ver, o rosto deles brilha. Os olhos brilham. Parecem jovens e fortes, porque estudam, mas quando você para de estudar a palavra, você vê então que a sua vida fica mundana e se torna natural. Então a primeira coisa no livro de Esther é que o nome de Deus não é mencionado. Ok? Mas o nome de Deus é mencionado nos acrósticos. Você sabe o que é acróstico? Por exemplo, quando você fala favor, como se escreve? F-A-V-O-R. Então, no acróstico, nós falamos, sabe, F, fé. A fé. A, alcança. V, verdadeiro. O, ouro. R, riqueza. A fé alcança verdadeiro ouro e riqueza. Favor. É um acróstico, viu isso? Amém? Sabia que tem, 4 acrósticos do nome Yahvé no livro de Esther. Oculto. E como se escreve Yahvé? Alguns falaram I-H. Não, em hebraico vai ser Yud, Rei, Vav, Rei. Mas para ser conveniente, I-H, V-H. Mas olha aqui. E lembre-se que é como o chinês. Vocês então vão entender isso. O hebraico se lê da direita para a esquerda. Ok? Direita para a esquerda. E escute. Eu te falei que quando você toca na palavra, a palavra não é somente vida para quem encontra, mas saúde. Saúde para toda a sua carne. Provérbios 4:22. Saúde para toda a sua carne. Quando você toma um remédio, sabe, às vezes o remédio vai te dar a solução para a dor ou algum problema, mas na verdade não é saúde para toda a sua carne. Pode causar até problema para outra parte. Sabe, vai ao banheiro mais vezes, algo assim, mas só a palavra de Deus é remédio para toda. Provérbios 4:22. Saúde para toda a sua carne. Quando você toca na palavra, é saúde para toda a sua carne. Então hoje, fique na expectativa, ao sair deste lugar, vai sair com mais saúde, mais forte. Amém? Com mais prosperidade. Em todas as áreas da vida, não só em dinheiro. Eu disse próspero. Amém? Essa é a palavra de Deus. Você toca nela, toca em prosperidade. Toca nela e, mesmo você não entendendo, você já me ouviu falar da ilustração do fazendeiro que falou para o filho? Porque o filho tinha falado, eu não entendo a Bíblia, então por que ler a Bíblia? Eu não a entendo. O pai disse, ok, filho, eu entendo o que você está falando, então por favor, pegue água do rio para regar essas plantas aqui. O filho ia pegar um balde, mas o pai disse, não, pegue cesto, aquele cesto, sabe, um cesto feito de palha, sabe, aquele tipo de cesto, certo? Pegue isso e encha de água. O filho disse, pai, não dá para encher de água. O pai disse, vai e faça isso. Então o filho tentou de tudo, o rio era perto, ele pegou água e saiu correndo e vazou. Pai, eu te falei, o pai disse de novo. Ele foi de novo e voltou. Ele foi de novo e voltou. Pai, eu não estou entendendo isso. Não dá para encher de água.
E o pai disse: olhe para o cesto. Ele olhou. Olha como ficou limpo. Mesmo não entendendo a palavra, você acha que está vazando, está vazando. Você não entende porque não enche. Mas olha como a sua mente ficou limpa. Amém? Amém? Sim. E também vai renovar sua mocidade. Amém? Ok, então, diga Yud. Da direita para a esquerda, memorize esta palavra, ok? Muito fácil no hebraico. Yud é a menor letra no alfabeto hebraico. Da direita para a esquerda, Yud, Rei, Vav, Rei. Sabe, eles nem me deixam terminar. Essa igreja é incrível. Eu amo essa igreja. Amém. Muitas vezes tem que explicar para as pessoas muito bem. Certo? Mas vocês até me ajudam. Então, esta palavra é a palavra Yahweh. Como cantamos muitas vezes. Yud, Rei, Vav, Rei. Yahweh. E no livro de Esther, o nome Yahweh está escondido em acrósticos 4 vezes. Certo? Uma vez aparece como eu sou. Eie. Eu sou o que sou. Deixe-me explicar acrósticos. Nos Salmos 96, verso 11, temos em português assim: alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Você gostaria que a terra, onde você está agora, se regozijasse? A família se regozijando? Amém? O céu tem que se alegrar primeiro. Então a terra regozija. Essa é sempre a prioridade de Deus. Posso ouvir um amém? Mas se olharmos no hebraico, certo? Lendo da direita para a esquerda. No hebraico diz, certo? Alegre-se, Ishmakuv Hashamaim Vetagel Haaretz. Yud, no primeiro, Rei, Vav, Rei. Sem o Senhor, a terra não se regozija. Sem o Senhor, o céu não se alegra. Amém? E é o que está mostrando aqui no acróstico. E mesmo que o nome de Deus não seja mencionado em Esther, quando você lê em português ou qualquer outro idioma, no hebraico aparece na forma acróstica. E toda vez que aparece, é um ponto importante da história. Toda vez que acontece, realmente muda algo, que muda todo o cenário. Você quer ver isso? Isso é interessante? E por que eu falo isso? Porque a mesma coisa acontece com você. Deus trabalha nos bastidores e você não gosta do que vê. Na história de Esther, na verdade havia um homem malvado, um homem louco. Eu não posso nem falar louco porque a pessoa que muitas vezes é louca são as pessoas, sabe, mais inteligentes de uma forma maligna, malévola. Como Hitler, que conseguia ajuntar as pessoas para sua causa. Então não são loucos em termos de perderem a sua mente, mas este homem, Amã, era muito malvado. E tem um herói nessa história que é Mordecai, um tipo de Cristo. E lógico, a heroína, que é Esther. O nome de Esther em hebraico é Hadassah, que significa murta. Mas mudaram o nome dela para um nome persa, porque era o reino persa, e o seu nome se tornou Esther, que é estrela. E ela é a estrela da história. Deus, na verdade, é a estrela. Por que Deus não colocou ali o seu nome? Por quê? Neste livro, por que ele não colocou o seu nome? Durante esse tempo, Israel não estava no lugar que Deus queria para eles, não é? Estavam no cativeiro. Lembra da história de como eles estavam adorando outros deuses e não o Deus que os tinha tirado do Egito? O Deus que tinha aberto o Mar Vermelho para eles e que tinha colocado todos eles na terra que mana leite e mel? E começaram a pecar contra Deus, e Deus enviou profetas e mais profetas, e eles mataram alguns profetas e tudo mais, e Deus disse, então, basta, vou avisar só mais uma vez, se arrependerem, certo, eu vou restaurar vocês, mas recusaram, e foram para o cativeiro. E o tempo dos gentios começou. A cabeça de ouro, o peito de prata, até chegar aos pés. Um dia eu vou falar disso, com detalhes naquela visão de Daniel. Ou melhor, o sonho de Nabucodonosor que Daniel me interpretou. E fala do tempo dos gentios. Ainda estamos no tempo dos gentios, estamos agora nos pés. Nessa era. É muito interessante. Israel deveria ser a nação que liderasse todas as outras. Um dia será quando Jesus voltar. Ele vai reinar em Jerusalém. Esta promessa vai se cumprir, mas por causa do pecado deles,
o tempo deles parou, e o tempo dos gentios começou com Nabucodonosor, a Babilônia. E você pode ler isso em livros de história. O tempo dos gentios começou até chegar, sabe, em um momento na Europa que vai levantar o Império Romano. Na Europa. Agora, você nem pode falar Europa porque o novo Império Romano vai cobrir até o Oriente Médio, até Israel vai entrar no novo Império Romano. Você pode estudar isso, como Irã, Iraque e todos os demais, e dali vai sair o Anticristo. Não dá para falar de onde ele vai sair exatamente, mas é do antigo Império Romano. Ele vai aparecer e ele vai trazer uma paz falsa para todas as questões que o mundo tem. Ele vai ser uma pessoa muito inteligente, mas o seu propósito é aniquilar os judeus e também os cristãos. Olha, não estaremos aqui, seremos arrebatados, porque pertencemos à escola bíblica. Então, como quando Jesus falou para os judeus sobre o ano 70 em Lucas, quando virem os exércitos cercarem Jerusalém, quando os romanos cercarem Jerusalém, sabe, por causa da rebelião daquele povo, eles a cercaram e deixaram as pessoas saírem, porque quanto mais saírem, mais fácil cairia. Menos exército, certo? E Jesus falou, quando verem os exércitos cercarem Jerusalém, ele disse, fuja para as montanhas. E olha isso. Isso aconteceu no ano 70. Certo? E aqueles cristãos que se lembraram do que Jesus disse. E antes do ano 70, quando eles perceberam que isso ia acontecer, quando começaram a cercar, eles fugiram do país. E nem só um crente morreu. Sabia disso? Então isso, sabe, é uma profecia. E saber antes te dá vantagem. Ok, vamos para a palavra agora. Sabe, a história de Esther. Olha, Esther, você sabe que seus pais morreram. E Mordecai cuidou dela. Mordecai, obviamente, já tinha idade. E ele cuidou dela. E chegou a hora no capítulo 1. E os indianos vão gostar disso. Capítulo 1, verso 1. E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. E os indianos digam, amém. Então olha isso. A Índia é mencionada na Bíblia. Sabia que a China é mencionada na Bíblia também? Olha, se pesquisar é chamada Sinim. S-I-N-I-M. Im está no plural. Sin, S-I-N, é de onde vem Shin mais tarde. A Bíblia profetizou sobre o seu povo voltando da terra da China também. Mas olha, ainda está aqui, ok? Que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E escute isso, logo depois, sabe, do rei Nabucodonosor, vieram os Medo-Persas. O peito de prata da visão que Daniel interpretou para Nabucodonosor, o tempo dos gentios, eles reinaram em todo lugar, desde o norte da África, sabe, na Etiópia, até chegar na Índia. Era muita província ali. E muitas terras nem tinham sido descobertas. Então eles eram o império que dominava toda a terra naquela época. E este rei convidou a todos os seus servos para a fortaleza de Suzã, e você pode olhar sobre este assunto no YouTube e também nos documentários, é chamado de Suzã. A história de Suzã você pode pesquisar, certo? E de fato, você pode até ver, dá para ver que eles descobriram o palácio, é lógico que não dá para ver a estrutura, mas dá para ver as marcas. E no capítulo 1 fala de mármore preto e branco. Eu vi com os meus olhos um amigo missionário, nos anos 90 foi lá e tirou uma foto dele no mármore preto e branco e me mostrou. E ele me mostrou isso, e no capítulo 1 fala do mármore preto e branco no chão. Então, este palácio foi descoberto. Ok? E ainda está lá. Se você pesquisar, você vai ver. Agora não, é lógico. Mas é Suzã, ok? Essa Suzã que está falando aqui. Essa história aconteceu lá. E a Bíblia diz então que o rei fez tudo isso e foram 180 dias de celebração. Imagina, todo tipo de comida. E a Bíblia diz claramente que eles bebiam vinho naqueles vasos que eram de ouro. Taças de ouro. E no final desses 180 dias,
Ele fez uma festa especial para os seus amigos mais chegados no jardim do palácio por mais 7 dias. E no 7º dia, ele chamou a rainha e ele disse: chamem a rainha, porque ele queria mostrar a sua beleza. E ele disse para que ela colocasse a coroa quando viesse. E foram buscá-la e ela disse não. Ela disse não para o marido. E é bem aí que a história fica interessante, porque muito antes do mal acontecer, Deus já organizava as circunstâncias. Ela disse não, e o rei disse o quê? E os seus companheiros estavam bem ali e disseram: o que foi isso? E os sábios falaram: rei, se você não lidar com isso, todas as mulheres de todo o reino da Pérsia não vão respeitar os maridos quando ouvirem isso. Vamos ver a história aqui. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Você sabe quem foi? Esther. Deus estava trabalhando nos bastidores. Vamos continuar? E ouvindo-se o mandado que o rei decretará em todo o seu reino, que é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceu bem estas palavras. Olha, aqui é um ponto importante. Um momento importante. Olha para a frase: todas as mulheres darão honra. Vamos ver isso no hebraico. Hivekel Hanashim Yetenuv, que é dar, de Natan. Ok? Olha isso. Dá para ver Yud, Rei, Vav, Rei ao contrário? Ok? Yud, Rei, Vav, Rei. Está ao contrário. Se fosse no nosso idioma, estaria correto. Estaria certo. Mas o hebraico se lê da direita para a esquerda. Está ao contrário. E por que isso? Nesses 4 acrósticos, 2 ao contrário e 2 certos. Quando é para frente, Deus está reinando diretamente. Quando é ao contrário, ele está revertendo, está desfazendo. E agora mesmo ele está desfazendo o reinado da rainha Vasti e preparando o lugar para Esther, para estar numa posição de ajudar o seu povo. Antes da necessidade, antes do diabo planejar o mal contra você, Deus tem a provisão. Deus vê antes de tudo. Posso ouvir um amém? Certo? É um ponto importante aqui. Agora, o chamado foi feito, a rainha foi tirada, eu acho que ela se arrependeu, ok? E olha, sabe, a chamada foi feita, o rei queria encontrar uma esposa. Então todas as mulheres das províncias, todas vieram. Elas saíram das províncias e foram para a fortaleza de Suzã. E vamos ler isso. Ok. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. E se você ler antes, você vai ver que a Bíblia diz que ela era muito linda. Mesmo assim, a Bíblia diz que ela alcançou favor. Eu vou dizer isso. Aqueles de vocês que, pastor Lawrence, escute, que são bonitos e tudo mais, ou são bonitas e tudo mais, você muitas vezes vai depender disso para abrir portas, em vez de depender do favor. Mesmo sendo Esther muito linda, tinha outras lindas também. Só se destaca quem tem o favor de Deus. Deus concede favor. Amém? Amém? O seu negócio é muito novo. Tem muitas pessoas que já estão nesse ramo há muito tempo, que veio do seu avô para o seu pai, até chegar a eles. E você é novo nisso, eles já estão lá há muito tempo. Mas olha, o favor faz a diferença. Se gostarem de você, vão gostar. Amém? E escute isso também, que as mulheres, se você ler, eu queria ler toda essa história para você, mas não temos tempo. Mas, se você ler tudo isso, você vai ver que as mulheres que estavam lá, antes, sabe, delas verem o rei, elas, na verdade, se banhavam com perfume por 6 meses. E depois outro perfume por um bom tempo também. E olha, tudo aquilo ali era muito maravilhoso, muito elaborado, muita elegância. E a Bíblia mostra o seguinte: assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês,
E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. E aqui nós temos graça e benevolência, que foi o meu primeiro seminário ou conferência que eu fiz para a Igreja Hillsong. Foi chamado Graça e Favor. Amém? E se você confiar na graça e no favor de Deus, você vai ter sucesso. As portas vão se abrir. Não dependa da sua inteligência. Sabe o problema conosco? Os de Singapura, principalmente, são muito inteligentes, muito inteligentes. E a tendência é você depender da sua inteligência. Você depende, sabe, da sua experiência. Não, olha, graças a Deus por sua experiência, por sua inteligência, por sua cultura e seja o que for. Mas você deve depender de todo o coração do Senhor e do seu favor e da sua graça. Amém? Ok? E a Bíblia aqui está enfatizando o Espírito Santo. Está nos mostrando algo importante. Ela alcançou graça e benevolência. Vamos continuar? Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester, e deu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade do rei. Agora, o drama se intensifica. Começa o próximo capítulo. No próximo capítulo tem este homem malvado, Amã, que eu falei. Ele tipifica o anticristo, certo? Amã, ele era amalequita, e os amalequitas odiavam Israel. De fato, quando os filhos de Israel saíram do Egito, os amalequitas foram por trás e começaram a matar e a destruir todos os pequenos e quem ficava para trás, pessoas idosas e as pessoas fracas. E Deus disse para Israel: não tolere os amalequitas. O que é amalequita hoje? É a sua carne. Aquilo que você tolera, ou aquilo que você não, sabe, não destrói, vai te destruir. Saul tinha que matar os amalequitas e não matou. Quando ele estava no Monte Gilboa, foi um amalequita que o matou. É um princípio, hoje não matamos ninguém. Ame o próximo, ame os inimigos também. Amém? O princípio do Antigo Testamento está falando da carne. A amalequita é a carne. A palavra amal vem do hebraico trabalhar duro. Trabalhar com dor, amal. Quer dizer o quê? Isto é a carne, o esforço carnal. Então mate isso. Mate o esforço carnal, que causa estresse, está gerando doenças e falta de descanso, tirando a sua paz. Esse esforço carnal, eu tenho que fazer, só eu. O que tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? E olha, pare com isso. Isso é uma amalequita. Mate isso ou vai te matar. É um princípio bíblico, ok? Então, Amã era dessa tribo ali, os amalequitas. E não sabemos como ele foi parar na Pérsia, ele não era persa. Mesmo assim, ele cresceu lá dentro e se tornou o braço direito, sabe, do rei Assuero. Ele era o primeiro de todos os príncipes. Ele tinha tanto poder para com o rei, e a razão não é dada, que ele se tornou o braço direito do rei. E ele nem era persa. E ele, estando nessa posição com tanto orgulho, um dia ele passou o portão do rei e Mardoqueu estava ali. Mardoqueu era aquele que cuidou de Ester, se lembra? E se ele estava ali no portão do palácio, ele era um homem de certa posição, era um oficial daquele reinado também. Senão ele não estaria ali no portão do palácio, escutou? E Amã queria que ele se prostrasse diante dele. E com isso, na Pérsia era adorar. Não nos prostramos diante de ninguém. Amém? Não nos prostramos. Amém? Eu não estou falando daquele encurvar do coreano, anunciou, sabe? Certo? Bebe um pouquinho de chá e tem que se virar. Isso tudo é de respeito, e isso aqui não é. Nada, é adoração. Ele queria que Mardoqueu o adorasse. Quando ele descobriu que Mardoqueu era judeu, ele ficou ainda mais, sabe, mais maluco, ele ficou louco. E olha, ele já odiava os judeus. Então, vamos ler tudo isso. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos pôr a mão só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, olha como este homem era mau. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus em todo o reino de Assuero. Ele não queria destruir só Mardoqueu, mas a todos os judeus. Viu isso?
O que acontece? Você crê que Deus trabalha nos bastidores quando, mesmo na superfície, as coisas parecem que são contra você? E as pessoas que não deviam ser promovidas são, e você então perde o seu trabalho. É mandado embora. Deus tem algo melhor para você. Você tem que crer nisso. Deus está te preparando, Deus está te posicionando para não enfrentar aquilo que aquela companhia vai enfrentar. Deus está trabalhando por você. Você tem o favor de Deus. E quanto mais você crê nisso, quando acontecer, Deus será glorificado. Por isso ele usa a fé. Porque a fé vai então mostrar para Deus, demonstrar para Deus que você vai dar a Ele toda a honra e glória. Porque você pediu o favor de Deus. E quando acontecer, você vai saber a quem dar a glória. Mas se você anda somente no natural, crendo nos seus sentidos e não crê em nada, até quando Deus faz algo, você não dá glória a Ele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos lá. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou Pur. Isso é a sorte. Eram dados naqueles dias que eles giravam. Você já viu isso? É chamado Pur, de onde vem a palavra Purim. E até hoje, os judeus celebram o Purim como a vitória sobre Amã. E como Deus preservou o povo judeu durante o tempo de Ester. É a festa de Ester. E eles celebram todo o ano. É chamado Purim, o plural de Pur. E Pur, na verdade, é dados ou sorte. Que eles giravam. E o que eles faziam? Amã fez com seus homens. Vamos marcar um dia para matá-los. E eu vou falar com o rei. E eles giraram o Pur. E o Pur parou no dia 13. Talvez foi daqui que a tradição que diz que 13 é o número do azar. Mas para o povo de Deus, Deus vai transformar essa maldição em bênção. Um dia de vitória, um dia de celebrar. Você vai ver isso acontecer, ok? Então aqui fala do 13. E agora vamos ler mais um pouco. Mais para frente. Então chamaram os escrivães do reino no primeiro mês, no dia 13 do mesmo. Conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores. Ok. Verso 13. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia. E que dia? A 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Escute então isso. Amã foi ao rei e disse: Rei, eu tenho que te falar isso. Sabe, tem um grupo de pessoas no seu reino. Eu nem sei como falar isso. Sabe, estou preocupado com o Senhor. Eu me preocupo com o Senhor. Este grupo de pessoas praticam as suas leis, não se importam com as tuas leis. E se continuarem, vão espalhar essa mensagem. Isso vai destruir o seu reino. Sabe, isso não vai ser bom para você. E o rei disse: Sério? Que povo é este? É o povo judeu. Então escute isso. Certo? Permita que eu e os meus homens os aniquilem por ti. E falaram até do dia para ele. Ok? E o rei usou o seu anel de selo, uma coisa sobre a lei dos persas. Você pode ler isso na história secular, que quando essa lei era dada, não podia ser mudada. Nem o próprio rei podia mudá-la. Então ele usou o seu anel, que era a sua assinatura naqueles dias, naquele decreto, sim. E a sentença de morte foi dada. Mulheres, crianças, em todo o seu reino. Durante esse tempo, na terra de Jerusalém, um decreto também já tinha saído. Eu vou te falar isso, ok? Um decreto foi dado para o rei Ciro, que era o rei anterior, não o que foi imediatamente antes, mas aquele que foi um deles. E ele fez um decreto para que todos os judeus pudessem retornar para Jerusalém. Vocês podem voltar. Ele permitiu isso e os encorajou a ir. Sabe por quê? O seu nome tinha sido profetizado por Isaías, o profeta, antes dele nascer. Ciro foi o rei da Pérsia que deixou os judeus voltarem. Ok? Alguns voltaram. Entre eles estava Esdras e Neemias. Então, na história de Ester, Esdras e Neemias estavam em Jerusalém, escutou? Então, quando aquele decreto saiu para destruir todos do reino, os judeus na época, Israel naquela época estava sob o reino da Pérsia. O que quer dizer que Esdras e Neemias seriam destruídos e todos que tinham voltado. Agora a pergunta, por que Mardoqueu e Ester ficaram ali? A Bíblia não responde. Talvez Deus mandou que eles ficassem. Então esta é a história que aconteceu e você precisa saber disso, ok?
Ou seja, os remanescentes também seriam destruídos. Mas antes disso, Deus preparou alguém no palácio. Não é incrível que Deus preparou Moisés no palácio de Faraó? Coisas pequenas que Deus faz, isso pode, sabe, um bebê chorando. Quem esperava? A filha de Faraó se banhando, certo? Viu um cesto e abriu, e um bebê chorando mudou todo o destino daquela nação. Se apaixonou. Mas se ela falasse não e empurrasse o bebê para a água, acabou. Mas Deus trabalha com as coisas pequenas. E porque às vezes nós somos muito orgulhosos, ok? Eu estou falando de mim mesmo. Somos soberbos. Muitas vezes olhamos para as coisas grandes e não vemos as coisas pequenas que Deus está fazendo. Mas Deus pode usar essas coisas pequenas para mudar a sua vida. Um bebê chorando. A ira de uma mulher, aquela rainha Vasti, ela foi removida. Deus opera. Faz tudo isso, ele faz que a ira do homem o adore. Está nos Salmos, este verso está aqui. Diz, certamente a cólera do homem redundará em teu louvor. O restante da cólera tu restringirás. Sabe o que é isso? Quando o homem está irado com Deus, ou ele está irado com os seus filhos, Deus usa essa ira do homem para o adorar. Você vai ver. E toda a ira que ainda resta a Deus, restringe aquilo. Ele para. Aleluia. Olha, voltando a Esther de novo. O dia foi determinado. Você entendeu isso? O que vai acontecer? O próximo capítulo 4 nos diz: Mardoqueu estava chorando, com pano de saco e cinzas quando ouviu aquilo, e enviou uma mensagem. Ele não tinha acesso ao palácio, e Esther estava no palácio. Ele enviou uma mensagem para a rainha através de um mensageiro. Vamos ler isso. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Posso falar uma coisa? Se Deus permite que sejamos usados para algo, considere um privilégio. Porque, olha isso, ajuda pode vir de outro lugar. Se você não quer fazer aquilo, posso falar isso? Deus não fica parado. Quando Ele te fala para fazer algo, Ele quer te abençoar. Ele está te posicionando. De todos os barcos, olha, Pedro não era o único com barco no mar da Galileia. Tinha outros barcos ali, mas quando Jesus entrou no seu barco e falou, posso usar para pregar? Porque estão me apertando. E quando prega das águas, a acústica é incrível e você pode alcançar então milhares de pessoas desta forma no mar da Galileia. Certo? Olha, era perder tempo, certo? De certa forma, entre aspas, perca de tempo, porque eles podiam estar trabalhando. Se você acha que estar aqui é perca de tempo, escute. Esperar no Senhor não é perca de tempo, porque os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Até os jovens se cansam e os mancebos também cairão. Mas os que esperam no Senhor subirão com asas como de águias. Correr e não se cansar? Uau, o que é isso? Caminhar sem fadigar. O segredo é esperar no Senhor. Então, entrega ao Senhor. Amém. Depois da pregação, o Senhor disse, Pedro, vamos pescar. Ele disse, não. Vamos pescar. E deu para eles o quê? Uma rede cheia que afundava até o barco. Ele paga muito bem. Agora, imagine, se ele tivesse ido para o barco de outro. Esse outro receberia todas as bênçãos. Quando ele te manda fazer algo, ele está te posicionando. É um privilégio. Porque senão, socorro e livramento virão de outra parte. E quem sabe que para este tempo você não veio a este reino. Amém? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu. Eu acho que tinha líderes que estavam assentados ali, porque eles não queriam abrir mão de algo, e eles viam, sabe, outras pessoas que tinham as bênçãos que poderiam ser deles. Com unção e chamado que poderiam ser deles, mas disseram não para Deus, e aquela disse sim. E ela recebe o que era para ser do outro. Tem coisas que Deus dá, que é para todo mundo, pela graça, pela fé. Mas tem coisas que Ele te dá a graça e se torna em vão se não usar, mas se usar, Ele te recompensa pela graça que primeiramente Ele te deu. Isso é recompensa. Ok, vamos ler? Não tem mais texto, ok. Então vamos para um outro acróstico agora. Neste capítulo nós temos 2 acrósticos, que é importante. A situação agora é de desespero. E Esther ia entrar para ver o rei. Ela ia se encontrar com o rei.
E ela sabia que era uma lei daqueles persas que se você fosse à presença do rei, sem ser convidado, morria. O rei te convidaria ou, se você fosse, ele tinha que mostrar o seu cetro para mostrar que ele te aceita. Então, Esther disse, olha, gente, certo? Orem por mim. Se eu perecer, eu pereço. Então chegou a sua hora. O próximo capítulo. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. O próximo verso. Que sucedeu que, vendo a rainha Esther que estava no pátio, ela alcançou o quê? Graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse, que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Ok? Mais em frente. Olha isso. E disse Esther, se parecer bem ao rei, venha hoje com a mão ao banquete que lhe tenho preparado. Irmãs, isso se chama tempo certo. Ela não disse, salva o meu povo, sabe? Às vezes, tem que esperar. Amém? Vai no seu estômago. Certo? Primeiro você convida e depois, sabe, crie um suspense. Isso foi incrível o que ela fez. Olha, venha com Amã, o príncipe. Esse verso 4, venha hoje com Amã, tem um acróstico. Vamos ver. Yavô Hamelech Ve'Amã Hayon. Agora está para frente porque é uma ação direta. Yud, rei, Vav, rei. Tudo tem a ver com esse banquete que você vai ver. Ok? E Amã ficou tão alegre, ele foi para sua casa e disse assim para sua família. Vamos ler isso mais embaixo. Disse o rei a Esther no banquete de vinho, qual é a tua petição? Se te há concedida. Ok. Então respondeu Esther e disse, a minha petição é esta. Até no banquete ela disse, eu quero um outro banquete amanhã. Criando suspense. Olha, o rei disse, me fala o que você quer, eu te dou a metade do reino. E ela falou isso, eu peço o seguinte, por favor, volte amanhã. Certo, quero dar um outro banquete. E foi nessa segunda vez que tudo mudou. Vamos ler? Então saiu Amã naquele dia alegre de bom ânimo, porém vendo Mardoqueu à porta do rei, que ele não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra ele. Amã, porém, se refreou e foi para sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos e Zere, sua mulher. Olha isso. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido. Esse homem era muito soberbo. Não é? E, você sabe, a soberba vem antes da queda. E como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei, e disse, mas tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Agora olha isso. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vi o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então a mulher disse para ele, faça uma forca bem alta, 50 côvados, de 23 metros. Sabe, foi construída atrás da sua casa. Foi construída atrás da sua casa porque ele queria vê-lo enforcado. Enforcar Mardoqueu. E isso agradou a Amã. Olha, no verso 13, porém tudo isso não me satisfaz, também é um acróstico. Desta vez, ao contrário, olha isso. Isto não me satisfaz? Da esquerda, Yud, rei, Vav, rei. Ele está virado com Mardoqueu, e Deus fez com que a ira do homem o adorasse. Porque se ele tivesse perdoado, sabe, tivesse mudado, algo assim, olha, mas com isso, Deus fez com que a ira do homem o adorasse. Então tudo o que alguém faz contra o Senhor e contra o seu povo, Deus faz que isso o adore. Só espere, só espere. Na sua vida pessoal, talvez o diabo parece que está vencendo. Só espere. A saúde que você vai ter vai ser mais forte. A minha provisão vai ser maior. O lugar vai ser um lugar mais rico. Davi diz, foi bom para mim ser afligido. Tu me levaste a um lugar mais largo. Não paramos no vale. O Senhor me faz passar pelo vale. Ele não me leva para ficar lá, mas passar. Amém? Não diz para passar e pegar 200? Não. Pelo vale.
Voltando a Esté 5 de novo. Isso. E o próximo capítulo eu tenho que ler, ok? Porque é o meu capítulo favorito. E vamos terminar. É o meu capítulo favorito, então eu vou ler. E olha, eu te falei que Deus usa o quê? As coisas pequenas. Como, por exemplo, é Deus quem dá ao mendigo e ao rei o sono. E não valorizamos isso, mas Deus é quem dá o sono. E Deus pode remover o sono. E às vezes você não consegue dormir, pergunte a Deus. O que o senhor quer falar? Pegue a sua Bíblia, mesmo sabe sendo um ataque, algo assim. Pegue a Bíblia e use esse tempo com o Senhor. Você toca na Bíblia e toca provisão. Você toca na Bíblia e toca saúde. Você toca na Bíblia, você toca nas qualidades renovadoras. Amém? Você toca na Bíblia, tem sabedoria. Então, naquela mesma noite, diga, naquela mesma noite, quando a família de Amã estava falando sobre construir aquela forca de 23 metros para Mardoqueu, quando tudo isso estava acontecendo naquela casa, naquela mesma noite, o rei não conseguiu dormir. Então, mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E eu não entendi. Você podia até ver ele pedindo uma música, alguém cantando, mas ele pediu para ler as crônicas. O livro das... Sabe, vai até o arquivo e leia para mim todo o registro. Que tédio. Mas era Deus. Talvez ele queria ficar entediado para dormir, sei lá. Ok? Lê as crônicas e achou-se. Eu vou contar a história por causa do tempo. Ele viu que, sabe, Mardoqueu tinha feito um favor ao rei. Mardoqueu ouviu falar de 2 homens que estavam planejaram matar o rei. E ele revelou aquilo para alguém, que falou para as autoridades e eles prenderam aqueles homens, e o nome dele estava nas crônicas, mas nunca foi recompensado. O rei nem ficou sabendo, mas por causa de uma noite sem sono, o rei disse isso. Que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? Sabia o seu nome. A esposa do rei era parente dele. Então disse o rei, que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu, e os servos do rei que ministravam junto a ele disseram coisa nenhuma se lhe fez. E na mesma hora, adivinha quem chegou? De manhã, bem cedinho de manhã, para pedir a forca. Amã! Chegou ali. Amã tinha entrado. O rei perguntou, quem está ali? Certo? Para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E o rei disse, eu confio neste homem, ele é o meu braço direito, vou pedir um conselho para ele. E os servos do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio, disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então Amã disse no seu coração, de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra? Mais do que a mim? Mais do que a mim? Olha, eu acho que foi assim. Ele entrou e ficou... Ok, o que eu devo fazer com um homem que eu quero honrar? Quando você é soberbo, você acha que tudo é você. Quando é vaidoso, tudo é sobre você. Próximo verso. Assim disse Amã ao rei, para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir. Como também o cavalo em que o rei costuma andar. Hoje seria uma Lamborghini. E ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, faze assim para com o judeu Mardoqueu. Até falou o judeu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. Olha, quando Deus muda tudo, tudo muda, meu amigo. O seu dia está chegando. O seu dia está chegando. Pode ter sido demitido, está sem trabalho, a namorada terminou contigo, amém? Eu não queria rir, desculpa. Ou o namorado terminou, algo assim. Eu não queria rir, ok? Na verdade, ele te promoveu. Ele te colocava para baixo. Alguém disse Abençoa essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? E agora, aquela pessoa te colocava para baixo,
Se foi, ele acha que foi sua escolha, mas Deus colocou no seu coração para te libertar, para voar mais alto, onde Deus quer você. E toda a igreja diga: tudo muda, olha isso agora. Vamos ler. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade. Lembra que ele falou que tinha que fazer isso? E ele teve que fazer. E apregou diante dele: assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou, correndo à sua casa triste, de cabeça coberta. E contou a Amã, a Zer, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. E a sua mulher e os amigos falaram o seguinte: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair da descendência dos judeus, não prevalecerás, certamente cairás. Uau! Tão bom esse conselho! Foi você que falou da forca. E o verso 14. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Lembra disso? Agora, tudo está mudando. Vamos ao banquete? Já estamos terminando. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. Disse outra vez o rei a Ester no segundo dia do banquete do vinho: qual é a sua petição, rainha Ester, e se te dará. E ela falou para o rei sobre o seu povo, tudo o que estava para acontecer com o seu povo. E então, a rainha disse: fomos vendidos. Se achei graça aos teus olhos, ela fez isso tudo muito lindo, mas vamos ao verso 4 por causa do tempo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então é a primeira vez que o rei Assuero descobriu que Ester, na verdade, era judia. A primeira parte da história que nós não lemos, você pode ler depois. Talvez você já leu. Eu fiquei alegre só de ler essas passagens. Você já conhece a história, mas na verdade, Mardoqueu falou para ela: não revele quem é você, até a hora certa. Agora, o rei percebeu que tinha feito um decreto contra ela. E ela disse: o inimigo fez isso. E o rei disse: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou assim fazer? Só tinha mais um convidado. E ele escutou tudo isso sendo falado. E de repente ele percebeu que Ester era judia! Uma judia! E disse Ester: o homem opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Certo? E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha. Ele pulou de onde ele estava. A rainha estava do outro lado. Ele foi para onde a rainha estava. E Amã tinha caído prostrado sob o leito em que estava Ester. Olha, aqui temos um acróstico. O mal lhe estava determinado. Olha isso. O mal lhe estava determinado. Yud, Rei, Vav, Rei. Tudo voltou para a sua própria cabeça. Quem fez isso? Quem fez? Deus. Ele nem imaginava isso. Então ele implorava com Ester. Volta para a história. Ele pulou no leito onde estava Ester. Saiu da mesa e foi para o leito de Ester. E na mesma hora o rei voltou, e o rei viu que Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã, e isso quer dizer que ele nunca mais veria a luz. Finito. O próximo verso. Então, disse Ebona, um dos camareiros do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. O rei disse: enforcai-o nela. Estava na sua casa, a esposa podia ver, os amigos podiam ver, todos que se orgulharam podiam ver, porque estava na casa dele. Ele ia ser enforcado. Enforcaram, pois, a Amã na forca. Então o furor do rei se aplacou. E tudo aquilo, e eu posso te mostrar eventos na história, tudo que o diabo planejou, Deus muda e corta sua cabeça com aquilo. Com uma espada de Golias. Caso você esteja aqui hoje planejando coisas contra crentes, e crentes, não se alegrem. A Bíblia diz: orai por aqueles que vos perseguem. E por quê? Deus os ama. Porque tudo aquilo, às vezes, que planejam, vai voltar contra eles. Temos que orar por eles. Você não percebe, muitos de vocês são os favoritos de Deus. Quem tocar em você, toca a menina dos meus olhos, Deus disse. Agora vamos para o final, capítulo 8.
Tem mais algo aqui? Desculpa. Antes disso, tem mais um acróstico. No capítulo 7. Lembra a parte que o rei disse: quem é esse? Onde ele está? Olha, aqui não é Yud Rei Vav Rei. Lembra quando Deus apareceu na sarça ardente para Moisés? E Moisés falou para ele: Senhor, o que eu vou falar? Tu me envias para o povo de Israel? E eles vão perguntar: qual é o teu nome? Quem foi que te enviou? Deus disse: eu sou o que sou. Em hebraico, R-E, Asher R-E. Eu sou o que sou. R-E, eu sou. Muitas vezes Jesus falou: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Foram prendê-lo no jardim, certo? Ele deu um passo e disse: disseram, procuramos por Jesus. Ele disse: eu sou. Eles caíram. Eu sou. R-E, diga R-E. Eu sou. E se escreve desta maneira assim, certo? Aleph, Rei, Yud, Rei. Memorize se puder. Aleph, Rei, Yud, Rei. Quer dizer eu sou. Certo? Quem é esse? Onde ele está? Tem ali um acróstico para R-E. Quem é esse? Onde está? Quem aqui em hebraico se pronuncia, sabe, Hu, em hebraico. Tem muitas palavras do inglês que também saíram do hebraico, como Hu, Ruzé, Ve-se. Quem é esse? Onde está? Yud, desculpa, Aleph, Rei, R-E. Agora, Yud, Rei, isso, R-E. Isso, R-E, eu sou. O último acróstico. 5 acrósticos do número da graça, no livro de Esther. E no capítulo 8 mostra que houve uma festa e o rei, certo? Falou para Esther, pegou aquele anel que tirou de Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Verso 3. Falou mais Esther perante o rei, se lhe lançou aos seus pés e chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. O problema ainda existia. Depois que o rei assinava algo, certo? Com o seu anel ele assinava, isso não podia ser revogado. E o dia estava chegando, o dia 13. E o rei disse para Mardoqueu: Mardoqueu, aqui está, na verdade, um pedaço de papel em branco. O que você escrever, eu assino. E Mardoqueu disse: todo judeu na terra, ok? Vai ter o direito de se defender. E vão ter o direito de matar aqueles que tentarem matá-los. E a Bíblia nos diz no capítulo 8: escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. O rei estava falando com ele. Porque o documento que se escreve em nome do rei, que se sela com o anel do rei, não se pode revogar. Mas algum, vamos ler? Isso. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real azul, celeste e branca, que é a bandeira de Israel hoje. Azul e branco. Com uma grande coroa de ouro e com a capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou, e para os judeus houve luz e alegria, e gozo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Quem não era judeu se tornou judeu. Qual o seu nome? Abraão. Qual o seu nome? Zuckerberg. Qual o seu nome? Mark Mayer. Qual o seu nome? Lawrence Lambisky. Qual o seu nome? Goldberg. E você? Gabriel Iceberg. Os judeus alcançaram favor, todos ficaram com medo, e Mardoqueu se tornou o braço direito. Quem se atreve contra ele? Sabe, mesmo assim, alguns inimigos se levantaram durante esse tempo, e essa festa, o dia 13, se tornou a festa do Purim. Certo? E até mesmo o dia 14 também. 2 dias de festa para o povo judeu, e é chamado de Purim, que é sortes. Deus mudou a sorte deles. E o livro, que não tem o nome de Deus, temos Deus transformando a situação. E a pergunta que eu fiz agora mesmo foi: por que Deus não colocou o seu nome? Abertamente, certo? Era um período de Lo-Ami. Antes de irem para o cativeiro, Deus já tinha dito que durante aquele tempo, se estivessem na terra dos gentios, eu ia esconder o meu rosto. Deuteronômio 31, certo? Diz assim: por causa do tempo, vai até onde diz esconderei o meu rosto. Deus disse: esconderei o meu rosto dele. Por quê? Porque eles
rejeitaram o Senhor. Olha para mim. Um dos filhos do profeta Oséias, Deus falou, dá um nome para ele, de Lo-Ami, não é o meu povo. Você não é meu povo, ok? Então naquele período que Israel estava no cativeiro, é o período Lo-Ami. Período não meu povo. Mesmo assim, o coração de Deus teve compaixão. Não podia reconhecê-los abertamente, na rebeldia deles, certo? Mas ele podia trabalhar nos bastidores, a favor deles, para protegê-los, para preservá-los e abençoá-los. Amém? Olha, não somos Lo-Ami, de fato. Em Lo-Ami tem uma profecia ali. Mesmo Deus tendo falado não mais o meu povo, olha Oséias 1, 8 e 9. Olha o verso 9. E Deus disse, põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Tem o verso 10? Não temos. Mas eu vou ler o verso 10 mesmo assim. Certo? E eu vou ler em Romanos 9, olha isso. Verso 10 aqui é mencionado por Paulo. Em Romanos, capítulo 9. Que maneira linda de terminar o culto. Amém? Está pronto para ouvir? Ok. Deus falou o seguinte. Em Romanos 9, verso 25. Como também, olha, antes vamos ler o 24. Os quais somos nós a quem também chamou. Não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Chinês, indiano, todos os gentios. Amém? Chiníndio também é gentio. Como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que, no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo.